Deus e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Eita, que palavra poderosa, glória a Deus. Amém. Todos os dias precisamos meditar na palavra do Senhor. E quando você lê esse versículo, você é desafiado a olhar para dentro de você. Porque você pede ao Senhor que te sonde. Mas o Senhor, Ele usa a nossa mente, o nosso conhecimento, né? A palavra fala que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o Senhor usa a nossa mente para que a gente tenha discernimento sobre aquilo que está em desacordo com os caminhos dele. Então eu quero dizer para você, o Senhor te trouxe essa noite nesse lugar e você vai receber palavra de vida. E quando a vida de Deus entra em nós, ela gera mudança e transformação. Amém? E eu quero compartilhar com vocês, em primeiro lugar, uma coisa. A Bíblia, ela já tem para nós um exemplo claro sobre emoções. Quem vai lembrar comigo aqui quando Pedro pega a espada lá na próxima crucificação de Jesus, quando eles vêm pegar Jesus, ele pega a espada, puxa, vai na orelha de Malco e faz o quê? Ó, ouviu, sentiu a sonoplastia? Corta a orelha. Quando ele faz isso, queridas, Pedro, ele estava com as suas emoções equilibradas, sim ou não? Não. Pedro era conhecido por ser impulsivo. Tanto é que de todos aqueles que estavam no barco, qual foi o único que andou sobre as águas com Jesus? Pedro. E quero dizer para você, se você se sente impulsiva, você se identifica com Pedro. Quem aí se identifica? Eita! Mas você, com a sua ousadia, vai experimentar coisas em Deus que ninguém mais experimentou, amém? Então se acolha, olhe para dentro de você e ame a sua personalidade, porque o Senhor trabalha em nós, cada uma do seu jeitinho. E eu quero dizer para você, essa passagem está lá em 1 João 18:10, assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome deste servo era Malco. Agora, tem uma foto dele aí. Bota a foto aí. Do Pedro. Olha lá. Eita, lá, ficou sem orelha. Agora, isso aqui está na Bíblia, né? Jesus foi lá, pegou a orelha dele e colocou no lugar. Amém? E nos dias atuais, quem lembra do Will Smith recebendo a cena do Oscar? Quem lembra disso? Eita, ele estava lá para receber o Oscar e um ator muito famosinho chamado Chris Rock começou a ofendê-lo. Bota a foto aí, olha lá, essa é a esposa do Will Smith, ela estava sofrendo de uma doença, acho que alopécia, se eu não me engano, e ele falou uma piada, falou algo que era, na cabeça dele, era uma brincadeira, que o ofendeu, e o Will Smith ficou muito bravo, e o sangue dele subiu de uma forma, que ele se levantou da onde estava, e olha lá, no meio da cena do Oscar, deu um golpe nele lá. Queridas, essas coisas acontecem só na casa dos outros, aconteceu só lá, Pedro perdeu a paciência, foi só lá naquele tempo, hoje ninguém perde a paciência. Você não tem vontade de cortar com a espada a orelha de ninguém, não? Eita, Jesus! E vamos lá, a cena aqui do Chris Rock e do Will Smith. Quando alguém te desacata ou fala algo sobre você, ou levanta uma situação que te deixa completamente ofendido, você não tem vontade de fazer um trem desse aí, não? Senhor, como não? Só que eu vou dizer para você, as nossas emoções, elas estão em nós, mas o Senhor vai nos ensinando e nos moldando. E eu quero falar para você algo que aconteceu na minha casa. Estava eu viajando, deixei a janelinha da cozinha aberta, assim, com a frestinha, porque ia passar mais de uma semana fora. Eu falei, a casa vai ficar abafada, vamos deixar um pouquinho aberta. E aí eis que entra um fofinho. Bota a primeira foto do fofinho aí. Ah,
ratinho. Queridas, esse ratinho foi a loucura da minha casa por 15 dias. Porque eu isolei a cozinha, não deixei ninguém entrar, me desesperei. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês é que eu estava lá, achando que o rato já tinha ido embora. Meu marido olhou tudo, puxou fogão, chamei a detetização, o rapaz veio, botou, tá vendo as sementinhas ali, ó? São umas sementinhas azuis. Gente, eu não sabia, não se mata mais rato com chumbinho. Porque o chumbinho, ele faz é assim, é feio que eu vou falar, né? Mas não tem jeito, o nome é esse. Pega as tripas do rato, as entranhas do rato e estoura todas elas. E o rato dá mau cheiro. Hoje não se faz mais isso. Hoje são umas sementinhas azuis que matam os ratos por meningite. Ele come aquele veneninho, volta para o ninho, transmite meningite para todo o ninho e aquela ninhada toda morre. Olha como é que a ciência avançou, né? E eu fiquei perita em rato. Porque a gente é assim, quando tem um desafio na sua vida e na minha vida, a gente vai procurar a internet, a gente vai procurar um especialista, você vai descobrir de A a Z tudo que vai estar relacionado àquele assunto. Então eu descobri uma porção de coisas. E aí nisso eu comecei a orar, porque crente ora, né? Eu falei, Senhor, não, tem alguma coisa errada. E aí nesse dia, o rato foi embora. Falaram isso, o detetizador falou, do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu. Eu falei, querido, não é assim não. Eu quero ver o corpo estendido no chão. Não, que negócio é esse? Ele entrou, como é que eu vou ficar em paz na minha cozinha? Falei, nem pensar. Aí, querido, estou eu lá, mãe foi embora, voltei para a cozinha. De repente, ele passa da geladeira, de trás da geladeira para trás do fogão. Só que o bicho passa no meu pé. Eita, Jeová, porque aí eu nunca esperei, as pessoas me consideram uma pessoa calma, graças a Deus, calma e controlada. Mas eu não esperei nunca que eu fosse ter aquela reação, porque quando o rato passou, eu entrei num estado de pânico tão grande, que eu me urinei. Eu me tremia toda, eu nunca esperei, porque eu gosto de bichinho, não gosto de rato não, mas assim, eu não tenho pavor com bicho, com inseto, porque tem pessoas que têm fobia dessas coisas, e eu nunca tive, fui considerada na minha casa como a mais corajosa durante muito tempo, só que quando o rato passou no meu pé, ele desencadeou uma cadeia de reações em mim, que eu não esperava ter. E aí eu saí da minha cozinha, fui para a sala e fui lá para a área, lá para frente da casa, que é como se fosse um quintal, e eu fui lá para frente e eu comecei, isso já eram, queridas, 11h30, quase meia-noite, 11h30 mais ou menos, e eu comecei a gritar, e eu não parava de gritar, e eu me acuei, eu lembro que eu fui assim para perto da churrasqueira, eu me acuei no canto assim, sabe, fiquei agarrada assim nas pernas, e eu me tremia, e eu urinada, e o meu filho fala, mãe, para de gritar, os vizinhos vão achar que meu pai está fazendo alguma coisa com você. Porque eu não parava, eu demorei para mais de 5 minutos, mais. E aquilo foi um transtorno enorme. Então, o que isso aconteceu? Aí tem uma outra foto dele, ó, até que num dia, volta a próxima foto. No dia seguinte, ele comeu veneno, olha lá. O que eu falei para vocês? Que ele só saía de lá como? Eu faço questão de mostrar essa foto, porque essa foto é fidelidade do céu na minha vida. Olha só, o corpo estendido no chão. Saiu da minha casa assim, ninguém mandou ele entrar lá e se esconder. E glória a Deus, porque o Senhor me ensinou com isso, que nós não controlamos as nossas emoções como a gente pensa que controla. Então vamos começar por uns slides aqui que eu quero mostrar a vocês. Pode colocar aí, meu irmão. E a gente vai falar um pouquinho sobre emoções e sentimentos, para a gente poder entender exatamente nesse cenário, como isso funciona dentro do nosso corpo. Espera aí, vamos voltar aqui. Lá, emoções e sentimentos. Sentimentos e emoções são coisas diferentes. É muito comum as pessoas considerarem sinônimos, mas na realidade elas não são. Emoção é reação, sentimento é construção. Então o que Pedro teve?
Will Smith teve, o que a pastora Cecília teve foi uma emoção, foi uma reação, ok? A emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro sofre um estímulo ambiental. O sentimento é uma resposta à emoção. Se trata de como a pessoa se sente diante de tal emoção. Apesar de distintos, emoção e sentimentos estão intimamente conectados. A emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você e não envolve seu pensamento. Quando o rato passou no meu pé, eu tive tempo de pensar alguma coisa? Não envolve o pensamento. É aquela coisa assim, bateu, levou? É por aí. Mas nós somos crentes, irmãs. A gente está aprendendo a administrar isso. Aleluia! Amém. Vamos lá. Já o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção, de avaliação de algo. É ativado por meio de memórias e repertório pessoal. Ou seja, vamos lá. Se o rato passa no meu pé, eu me descontrolo e eu começo a ficar com pensamentos recorrentes sobre aquele cenário. Eu sinto a patinha do rato andando em mim. Eu fico muito nervosa com aquilo e começo a desenvolver uma fobia. E de repente eu viro para o meu marido e falo assim, olha, não entro mais na cozinha porque o rato vai aparecer a qualquer momento. Aí ele vai falar assim, mas o rato já foi pego, o rato já não está mais aqui. Não, eu fiquei insegura. O ambiente da minha cozinha se tornou um ambiente inseguro. O que eu estou elaborando em cima daquela emoção? Um sentimento. Ok? Então, o que é importante para nós entendermos? O sentimento, ele vai trazer a questão das memórias, o seu repertório pessoal. Vamos trazer para dentro da nossa casa? Tudo que acontece dentro da nossa casa com a nossa família, quando passa aqueles primeiros minutos da sua reação imediata, se você fica elucubrando, a sua memória traz toda hora aquilo à tona. Ai, mas o meu marido me respondeu mal. Não, porque ele está assim, tem alguma coisa esquisita. Não, porque ele vai para a rua, eu não sei com quem ele vai conversar. Não, aí você começa a ficar transtornada, você perde a paz. Você começa a ficar achando que os filhos estão, enfim, na rua, nas drogas, você já não tem mais segurança de nada. Aquilo está se tornando um transtorno, a sua mente está enlouquecendo. Querida, isso é sentimento. Então isso vai mexer com as tuas memórias lá da tua infância, aquilo que você tem de aprendizado na tua família de origem e o teu repertório pessoal. Ou seja, ai, meu marido vai... Deus me livre e guarde, Senhor, esteja aqui, é só um exemplo. O meu marido vai me trair porque o meu pai foi um adúltero, quanto mais. Meu pai traía minha mãe demais. Então, a partir desse momento, eu acho que nenhum homem é confiável. Eu trago o meu repertório pessoal, as minhas memórias e começo a detonar o meu presente. Ok? Então, isso a gente fala de sentimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque os sentimentos, eles podem nos tornar reféns. Ok? Próximo aqui. A emoção envolve vários processos trabalhados juntos, incluindo os principais órgãos, que estão lá, os neurotransmissores e o sistema límbico. Toda vez que você sente algo, seu corpo inicia uma mudança fisiológica, uma liberação química, uma resposta comportamental. Podem ocorrer batimentos cardíacos acelerados, sudorese, sangue correndo pelo rosto e liberação de adrenalina. Se eu virar agora e falar assim, Maria Júlia, vem aqui em cima me ajudar. Como é que fica o batimento cardíaco da irmãzinha ali? Aí ela vai, primeira coisa, mãe, por que você fez isso comigo? A bochecha da irmã vai ficar vermelha. Isso é emoção. Ela não controla. Então, quando a gente fala aqui, olha, batimento cardíaco acelerado, né? Sudorese, sangue correndo pelo rosto, liberação de adrenalina, a pessoa às vezes vai ficar trêmula. Então, isso faz parte. Quando eu subi aqui, eu olhei, olha só, irmãs, vocês são todas preciosas para mim. Todas. Mas quando eu olhei um time de pastoras nessa mesa, querida, a emoção fez assim, falei, glória a Deus, Senhor, cuida das minhas emoções. Então isso a gente não controla. Só que você vai perceber que isso tem uma curta duração de tempo. Isso não dura muito tempo. Logo depois, a sua adrenalina vai baixando, o seu organismo vai normalizando e você vai perceber que essa situação não vai te matar. Quem tem medo de barata? Querido, barata é uma coisa nojentinha.
Mas tem gente que tem pânico, pavor de barata. Só que deixa eu te falar uma coisa, se tu ficar 5 minutos com a barata olhando para ela, ela vai dar na tua cara? Não, irmãs, ela não vai fazer isso. Ela não vai se tornar uma mega barata do filme do Jason. Lembra da Jaspion, aquela barata que fazia assim? Ela não vai fazer isso, porque ela é uma barata. Ela só é nojenta, mas não precisa se apavorar, porque ela não vai fazer nada quando você não vai morrer por isso. Então esse controle a gente só tem depois de alguns segundos que o nosso corpo recebe essa descarga fisiológica, e aí a sua racionalidade passa a entender, ok? Então vamos lá. Os neurotransmissores, a gente hoje ouve muito falar dos neurotransmissores. São substâncias químicas que permitem a comunicação entre os neurônios, as células nervosas, e são responsáveis por transmitir informações entre elas. Eu gosto muito dessa frase, são os mensageiros químicos do cérebro. Então, você ouve falar lá, adrenalina, olha lá, ela é responsável pela fuga ou pela luta, noradrenalina, concentração, dopamina, prazer, ocitocina, amor. Esse dopamina e ocitocina a gente ouve falar muito, né? Então vamos lá, GABA, calma, acetilcolina, aprendizado, glutamato, memória, aprendizagem, endorfinas, dor e euforia, e serotonina, humor e bem-estar. Quem aí que vai para a academia e fala, vai para a academia para pegar a serotonina, endorfina? Quem escuta isso? Tá em tudo quanto é lugar hoje, gente. Quem aqui faz atividade física? Levanta a mão aí. Eita, Jeová, muito bom, olha aí. Sistema límbico. Vocês lembram, aqui, deixa eu só voltar aqui, ó. Aqui, marcadinho, ele sublinhado. Olha lá. A emoção envolve vários processos trabalhados juntos, incluindo os principais órgãos, os neurotransmissores e o sistema límbico. Então, vamos lá no sistema límbico. É o conjunto de estruturas cerebrais que processa as emoções, os comportamentos motivados e a memória. E é também conhecido como cérebro emocional. Então, é a parte do seu cérebro, é a estrutura, é um conjunto de estruturas. Se você for estudar, quem é da área biomédica, aí vai entender melhor. Que você tem, assim, a amígdala, o tálamo, o hipotálamo, o córtex frontal. Então, tudo isso, ele faz parte desse sistema aqui, que é chamado sistema límbico. E é responsável por muitas funções importantes do corpo humano, como... Por que eu estou querendo que vocês entendam um pouquinho disso? Para você entender que você não veio de outro mundo. Tudo que você sente, o Senhor colocou dentro de você. Então, nosso corpo, ele é uma engrenagem perfeita, feita por Deus. Então, as suas emoções, elas estão aí. E Deus colocou em você todas elas para que você perceba, sinta e para que você consiga examinar a si mesmo, se conhecer e aprimorar. Nós podemos ser a nossa melhor versão todos os dias. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Ali, para que ele serve lá, o sistema límbico? Avaliar afetivamente as circunstâncias da vida, integrar o sistema nervoso, o endócrino e o imunológico, organizar uma reação adequada, controlar a resposta ao estresse, controlar a motivação, controlar a aprendizagem e a memória. Olha a palavra controlar escrita 3 vezes ali. Podemos nos controlar? Amém. O sentimento é a tomada de consciência das emoções. O sentimento surge quando percebemos uma emoção, uma reação química no nosso corpo e precisamos nomeá-la para interpretar o que está acontecendo. Diferente da emoção, o sentimento pode ser controlado. O sentimento pode durar muito tempo, anos e anos. Sentimentos negativos podem ocasionar doenças como depressão. Hoje, a depressão é uma doença que envolve muitos fatores, né? A gente pode chamá-la de multifatorial. Tem a questão de uma baixa neuroquímica. Lembra que a gente falou dos neurotransmissores? As sinapses. Quem já viu uma imagem do cérebro onde mostra os neurônios piscando assim? É bonitinho ver. Aquilo ali são as sinapses, são justamente a comunicação de um neurônio com o outro. Aqui, quando a gente fala do sentimento negativo pode ocasionar doenças como depressão, porque além dessa causa, que é uma causa de baixa química, que você pode controlar procurando um médico, ele vai te dar um antidepressivo. Se você tiver uma questão orgânica, que você precise procurar um médico para tratar, irmãs, não é pecado, se cuidar,
sabe, o corpo, o nosso corpo, ele é dado por Deus para nós, é o templo do Espírito Santo. E é muito importante você entender, vou fazer uma ilustração bem clara. Deus me livre e guarde também, o Senhor, é só um exemplo. Se eu não tenho um pé, se eu sofro um acidente e tenho o meu pé amputado, aonde eu chegar as pessoas vão olhar para mim e falar assim, ih, ela não tem pé. Vão correr, vão puxar a cadeira, vão dar o braço, vão achar uma muleta, uma cadeira de rodas. Todo mundo consegue perceber a olho nu que eu tenho uma deficiência física. A questão das doenças de saúde mental, da questão do equilíbrio emocional, que a gente precisa ter muita atenção, é que é uma lente interna. Ninguém vê. Então, se eu entendo que eu tenho uma debilidade nessa área, se eu sei que os meus sentimentos caminham para sentimentos muito tristes, eu alimento uma tristeza que não sai de mim, eu percebo que eu tenho dificuldade para sair da cama, eu não tenho ânimo para nada. Querido, você tem uma deficiência também, você precisa procurar um médico. Isso não é pecado, se cuidar não é pecado. A diferença é que as pessoas gostam de fazer, infelizmente, julgamentos. E achar que as coisas não são como elas são. Mas isso faz parte do nosso corpo, sabe? Da nossa saúde. E o Senhor, Ele deu ao homem a mente de Cristo. E como nós temos a mente de Cristo, nós temos capacidade de entender que precisamos nos cuidar em todas as áreas. Então, se você percebe em você algo que está desalinhado nas suas emoções, e os seus sentimentos estão perdurando muito, você não consegue sair daquela atmosfera, procure ajuda. Ajuda espiritual na sua liderança, ajuda médica, porque o Senhor pode usar os médicos para nos abençoar, amém? Amém. Então vamos lá. Alguns exemplos de sentimentos são felicidade. Felicidade, se eu sinto a emoção da alegria e eu alimento ela, meu sentimento é de felicidade. Ódio, se eu alimentar a raiva. E assim, vamos lá, compaixão, amor e decepção. Aqui são só alguns exemplos. Olha como é que acontece o processo. Você vai receber um estímulo, a emoção, como é que funciona? A emoção chegou aqui, o rato passou no pé da pastora Cecília. As alterações corporais, a pastora Cecília fez xixi nas calças. O estímulo que vai virar dentro de mim, dentro do ser humano, o ser humano vai sentir as reações bioquímicas, mas o instinto. E aí fiquei lá eu gritando 5 a 10 minutos, sem conseguir sair do lugar. Como é que funciona o sentimento? Aqui o sentimento nos alcança, ele é baseado, ele vai evoluir para o quê? Para uma percepção. Epa, estou percebendo o ambiente. Depois, racionalização. Eu vou começar a pensar acerca daquilo. Depois ele vai gerar uma memória pessoal. Entra lá naquela parte que a gente vai no nosso repertório. Você vai buscar uma memória pessoal. E assim o sentimento fica nesse ciclo, ok? A expressão também é uma parte importante das emoções. Expressão está associada às partes do sistema nervoso, como o córtex motor, o sistema límbico e o tronco cerebral. Querido, quem nunca usou um emoji para falar que estava bem ou que estava mal na vida? Gente, sabe qual emoji que eu gosto? É horrível, mas tem um que o emoji vomita um negocinho verde, assim. Gente, eu acho aquilo tão engraçado. Olha só. As emoções, elas estão também no corpo, no rosto, nas suas expressões. E você fala, brigou com o marido em casa, fez um bico, cruzou o braço, o marido fala, ih, não fala com a tua mãe não. Fala com ela não, que o negócio está pegando. Quem nunca? Marido não precisa falar muito não, ele começa a fazer uma cara, fica calado, o meu fica calado. Tem marido que fala muito, mas o meu fica calado. Calou demais e ficou sério. Eu falei, não precisa falar. A expressão, ela fala por nós, amém? Então, vamos melhorar isso, irmãs? Vamos melhorar a nossa expressão? Nós precisamos ter uma mente positiva, sabe? Uma mentalidade positiva acerca das coisas. Se as coisas não estão bem, nós podemos começar a pensar em transformá-las a partir de um comportamento. Eu gosto muito na TCC, que é a abordagem que eu gosto, ela fala muito assim,
pensamento, sentimento, comportamento. E a gente faz muito essa tríade, né? Pensamento, sentimento, comportamento, nessa linha, nessa lógica. Mas você já parou para pensar que as ordens, a ordem dos tratores não altera o viaduto? Vocês lembram disso? A ordem dos fatores não altera o produto. Você pode começar a mudar o seu comportamento para gerar um sentimento positivo, para que os seus pensamentos tenham qualidade. E isso é de Deus. Você precisa ter uma mentalidade positiva, uma atitude positiva, porque se eu chego e coloco todo o ambiente a perder por conta de um comportamento meu, nós somos mulheres, e as mulheres elas são indispensáveis para a manutenção do equilíbrio emocional da casa. Sabe, a psicologia ela vem mapeando muito isso, e a mulher ela está vinculada à questão das emoções. Então, se a mulher acorda bem, pode até dar tudo errado, mas a mulher está cantarolando e vai varrer a casa e vai falar: filho, não se preocupe, isso acontece. E a vida vai seguindo. Agora, se a mulher acorda mal, não precisa nem acontecer nada de tão sério. Você deixou o pano em cima da mesa. Alguém se identifica? Irmãos, olha só. Primeira pessoa que recebeu essas palavras todas fui eu, tá? Jesus pegou ali, arrepiou com a irmã. Então eu vou dizer para você, nós precisamos controlar as nossas emoções, no sentido que vocês vão percebê-las, vão senti-las, mas você não pode ser um bonde sem freio. Você precisa, estou percebendo, ele deixou tudo espalhado de novo, a minha mesa está uma pirâmide, vai tudo cair daqui a pouco, mas eu vou controlar. Jesus, me ajuda, o sentimento vai ser controlado. Eu vou lá nas minhas memórias e vou lembrar do dia que eu casei, e o dia que eu disse sim, e que o Senhor vai falando comigo que é de fé em fé, de glória em glória, e a coisa vai mudar, e eu vou falar assim: meu amor, eu posso controlar o meu comportamento? Posso. Meu amor, não faz assim. Sabe como eu me sinto quando você faz assim? Eu me sinto não ouvida. E eu te amo tanto. Vamos fazer direitinho, vamos? A pastora Luísa tem um testemunho que ela compartilhou uns anos conosco, da mala do pastor Pedro. Lembra, pastora? Deixa a mala, e ela reclamava da mala, porque essa mala está aí. Aí teve um dia que o Espírito Santo virou para ela e falou assim: filha, é a pasta, filha, pega a pasta, não foi, pastora? Pega a pasta. E ela foi lá e parou de reclamar da pasta, ela foi lá e pegou a pasta. Eu nunca mais esqueci disso. Queridos, às vezes Deus quer que você tenha uma ação diferente para mudar todo o cenário. Amém? E eu quero dizer para você, olha lá, quais são os tipos de emoções primárias? Facilmente elas são perceptíveis. Quem já viu aquele filme? Todo mundo já viu, né? Aquele das emoções, que é o Divertidamente. Então lá, as primárias. Exemplo: medo, alegria, tristeza, nojo e raiva. As secundárias não são tão fáceis de notar, como por exemplo, inveja, tédio, culpa, ansiedade ou vergonha. E as emoções que a gente chama de fundo, que são as não perceptíveis, como a calma ou fadiga, elas são mais difíceis de serem percebidas, porque estão relacionadas ao mundo interno do indivíduo, né, do que ao externo. E aqui tem um mapa aqui que a gente montou, emoções, olha lá, as primárias, secundárias e as de fundo. As emoções, elas não podem ser evitadas, elas não envolvem pensamento. Os sentimentos, eles podem ser controlados, é uma resposta à emoção, resultados de predisposições e experiências subjetivas. E ambos, lá, tanto emoções e sentimentos, a gente tem que emoção é reação, enquanto sentimento é construção. E ali tudo que está dentro do nosso corpo, ó, respostas fisiológicas, liberações químicas, respostas comportamentais, neurotransmissores, sistema límbico, expressões e tudo aquilo que o Senhor, né, coloca dentro do corpo humano, que aí a ciência vai explicar muito melhor, com muito mais detalhe. E eu quero deixar isso aqui, deixa ali essa imagem do olheiro. E eu quero compartilhar mais algumas coisas aqui com você. Eu quero compartilhar com vocês estratégias para uma mulher de Deus ter inteligência emocional para controlar seus sentimentos.
Eita, estratégia, glória a Deus. Vamos lá. Não sofra por aquilo que você não pode mudar. Como assim, Jesus? Você não controla o externo. Seja sábia, controle o interno. Aprenda a driblar sentimentos negativos. O futuro é construído de presente. Então, como é que a gente dribla pensamentos negativos? Técnicas de respiração, relaxamento, meditação na palavra de Deus. Você vai começar a exercitar. Agora, irmãs, uma coisa importante. Se você vai num médico, ele passa um antibiótico para você. Você vai lá, compra um antibiótico, bota na sua prateleira e não toma. Você vai ficar boa? Não vai. Então eu vou dizer uma coisa para você. Quando você sabe, mas como esse negócio de exercício de respiração, meditação, como é que isso funciona? Meditação não é esotérica não, irmãs. Meditação na palavra. Na palavra, aleluia. Então eu quero dizer para você, quando você coloca isso como um exercício, como algo frequente na sua vida, é igual tomar um antibiótico. Você tomar uma dose hoje, daqui a pouco outra dose, daqui a pouco outra dose, você começa a ver o resultado. Antibiótico normalmente é depois da terceira dose, não é mais ou menos assim? As técnicas de relaxamento, respiração, meditação na palavra de Deus, elas também funcionam. A palavra de Deus é muito antes do que os psicólogos já diziam para nós meditarmos na palavra, amém? Então você vai driblar toda seta que voa de dia e de noite, tudo aquilo que tenta atingir a sua mente, que tenta deixar você depressiva, entristecida, aborrecida, angustiada, traumatizada, porque os traumas eles vêm à sua mente todo o tempo. Em nome de Jesus, entenda, o Senhor está te dando hoje ferramentas e você vai ser bem sucedida, porque tudo aquilo que a gente faz com diligência, com prática regular, nós vemos resultados, amém? Pratique exercícios físicos. Tem uma neurocientista chamada Rosana Alves, ela diz que exercício físico é assim: você não tem no seu corpo um sistema que é automaticamente de estímulo-resposta para a atividade física. Só existem aqui, olha, 4 coisinhas, peraí, 1, 2, 3, algumas coisinhas, não são só 4 não, que ativam o nosso sistema de recompensa. Comer, você não precisa raciocinar, o seu corpo vai sentir fome, você vai comer. Dormir, a hora que dá a hora, pastor Tiago que o diga, né, pastor? Dá um sono louco. Fazer sexo para as casadas é automático, o corpo ele responde por isso. Vocês não vão acreditar que ativa o sistema de recompensa. Ganhar dinheiro. Eita. Jogar videogame. Joguinhos de celular, qualquer joguinho, ele vai ativar o seu cérebro no sistema de recompensa. Por isso que você joga 1, 2, 10, 30. Tem gente que está naquele nível do Tetris, já 560 milhões. É mais ou menos por aí. E ajudar os outros. A prática das boas obras, você ativa o seu sistema de recompensa. É automático, o seu corpo vai sozinho. Agora, em nome de Jesus, aqui está escrito fazer atividade física? Não. Então, querida, não é só querer que acontece. Eu quero ser fitness, pastora Grazi. Eu quero. Mas não adianta, querida. Qual é o segredo para a gente ativar isso? 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Não tem jeito. Levanta e vai fazer. Você vai adquirir, o Senhor vai te dar mapear estratégias, vai colocar a mochila na porta, vai deixar o tênis já ali na posição. Um tênis que não precisa nem fazer esforço para calçar desse, que enfia assim e vai embora. Vai acordar, vai só jogar uma água na cara, escovar um dente, vai sair sem tomar café. Você vai desenvolver uma técnica. Tem gente que gosta de chegar do trabalho, não passa nem em casa, já vai com a mochila o trabalho o dia inteiro. Já chega e entra na academia. Você precisa praticar atividade física, o seu corpo precisa. Então, hoje nenhuma de nós aqui tem dúvida de que a atividade física faz bem. Então, o que está faltando, gente? 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Segunda não, já estou na quarta. Não ultrapasse os seus limites. Os limites nos protegem. Deus nos deu limites. A natureza tem limites.
terra e mar, e nós também, as mulheres, temos os nossos limites. Você precisa se conhecer. Uma mulher sem limites é uma cidade sem muro. Você fica desprotegida. A pessoa que não tem limites, ela não sabe lidar com as emoções, ela facilmente estoura. O limite é uma demarcação de uma propriedade particular. Quem delimita o limite é você. Quem bota a cerca ali e fala, ó, meu limite é esse aqui, ó, sou eu. Então, querida, atividades de lazer, leitura, filmes, séries, programe, investe tempo, marque uma hora para o seu lazer. Tudo isso são técnicas que vão te ajudar a regular as suas emoções e seus sentimentos. Reserve um tempo para você, um tempo de autocuidado. Quem gosta de fazer unha, cabelo, tomar um banho demorado? Quem gosta? Deixar a água bater aqui assim, ó. Ah, Jesus. Aí aquela hora que não tem nem filho falando, você com você e Jesus, né? Oh, Deus, isso é um autocuidado. Nós precisamos nos olhar com essa atenção. Aprenda a observar e a ler os ambientes. Querido, isso é muito sério. Na sua casa, saiba a hora certa de pedir, de falar, quais os assuntos, em que hora falar. Evite falar com fome. Quando está todo mundo com fome, fica todo mundo irritado. Ah, não vem, vamos ter DR, marido, na hora que o marido está morrendo de vontade de jantar. Não, irmãs, em nome de Jesus, na hora do futebol do marido, não fala. Ele está tão ligado ali, que ele não vai conectar. Tudo que você falar, ele vai fazer tá, não, tudo bem, Ele não está nem te ouvindo. Então vamos lá, com fome, com calor, com sono. Cuidado, conheça a sua família e seja uma promotora de um ambiente de graça e não de cobrança e crítica. Promova a aceitação na sua casa. Aprenda a ser um termostato e não um termômetro. Como é que é o termômetro? Criança está com febre, você vai lá, bota o termômetro, 38. O que o termômetro faz? Alguma coisa além disso? Não. Ele vai medir a temperatura. Ah, então quando você sai de casa, qual será? Será que vai fazer calor ou frio? Você vai olhar lá o termômetro. E o que o termostato faz no ar-condicionado? O termostato, ele regula a temperatura. Então, se está frio demais, o termostato ele vai reduzir a quantidade de frio. Se está quente, ele vai aumentar o frio. E assim você precisa ser dentro da sua casa. Seja um termostato. Não somente verifique a temperatura, não, mas regule o ambiente. Você é dotada por Deus de emoções, de sentimentos, de uma capacidade emocional do céu. Você tem percepções que os homens da sua casa, seu marido, seus filhos, não têm. Porque o Senhor te fez assim. Ele nos criou com mulheres sábias, mulheres auxiliadoras, mulheres de Deus que são capazes de promover um ambiente de graça. Amém? Eu quero dizer para você, acima de tudo, Deus quer se relacionar com você no lugar do encontro. Como assim, pastora? Nós temos vários homens e mulheres de Deus que viveram o lugar do encontro. Adão, o Senhor vinha se encontrar com ele na viração do dia. Moisés esteve na fenda da rocha para ver o Senhor passar. A mulher do fluxo de sangue, ela promoveu o encontro. A tamanha fé daquela mulher que ela promoveu o encontro com Jesus. Ela tocou na orla dos seus vestidos. A mulher do poço, ela teve um encontro com o Senhor e depois daquele momento ela nunca mais foi a mesma. Paulo ficou cego e depois de um tempo as escamas caíram dos olhos. Ele se encontrou com o Mestre. João, na ilha de Patmos, teve um encontro com o Senhor. Eu quero dizer para você, todos os dias na tua casa, no teu devocional, no momento da tua busca com o Senhor, promova o lugar do encontro. É nesse lugar do encontro, onde nós nos relacionamos com Deus, que nós somos saciados da nossa sede. É nesse lugar que muitas vezes nós choramos. E já tem pesquisas que já conferem a oração como sendo as ondas neurais de uma oração, como sendo equivalente a uma sessão de terapia. Querido, isso é tremendo, mas principalmente porque a posição da oração você baixa a fronte. E quando você baixa a fronte, você irriga seu lobo frontal. E o Senhor Ele já te deu as ferramentas.
Busca o teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a força do teu espírito, porque o Senhor nunca nos deixa de mãos vazias. O Senhor é o nosso pastor, Ele nunca nos desamparará. Então eu quero dizer para você, se achegue ao Senhor como uma mulher que tem um coração aberto, um coração desejoso do encontro. Entenda que as vozes que te afastam de Deus, vozes de decepção, de frustração, de ausências, elas vão te empurrar para vozes ilegítimas de autoridade. Como assim, pastora? Quando você dá ouvidos a essas coisas, o Senhor, ele fica com o raio de ação de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, amém? Ele pode todas as coisas, mas o Senhor, Ele conta conosco para entendermos os desígnios dEle, buscarmos esse lugar de encontro. Então, se eu sou desejosa da palavra de Deus, e se eu me achego a Ele, Ele vai se achegar a mim, né? A palavra fala que quem pôde deitar no colo de Jesus? João reclinou sua cabeça no colo de Jesus. Será que Jesus não amava os demais? Claro que amava, mas João procurava mais o Mestre. Eles tinham uma conexão. Procure se conectar com o Deus que te salvou, que te tirou da lama, que te tirou de um passado de pecado, que mudou a tua sorte, que te estabeleceu nessa terra como uma mulher vencedora. Amém? Creia que o Senhor está fazendo uma obra especial. Ele está num processo contigo. Pastora, mas está muito difícil, porque vivemos processos em Deus, irmãs. E quando nós passamos por processos em Deus, o Senhor, aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la até o fim. Agora, se eu não estou conectada a essa voz, a voz do meu pai, a voz do Abba, que é o meu paizinho, é aquele paizinho que me acolhe, é o paizinho que me valida como mulher, é o paizinho que diz para mim: filha, levanta, eu sou contigo, eu te dou ânimo novo. Se eu não estou com esse paizinho, eu estou dando vozes a pessoas que não têm legitimidade. Decepção não tem legitimidade. Frustração não tem legitimidade, amém? Se prepare para ter a vida transformada e mudada radicalmente por Deus. Se liberte da culpa e se apresente para orar com uma atitude mental positiva diante do Senhor. Você precisa ser uma mulher reconhecida por ser ousada, intrépida, forte e corajosa, amém? E eu quero dizer para você, pastora, como é que a gente vai fazer assim, fazer dessa forma? Os dias não tão fáceis, né? Mas assim, se alguém te perguntasse assim: quantas aqui são mamães? Quantas aqui não são mamães, mas têm seus maridos que amam de paixão? Tem outras que morrem de paixão pelos maridos. E aí Jesus é feliz com isso. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se vier algo que vai atingir o seu filho ou o seu marido, eu tenho certeza, querida, que você, sem nem pensar, você se colocaria na frente para protegê-los. Você morreria por alguém, pelo seu filho, pelo seu marido? Vinha uma bala atingindo, você é involuntário na proteção, você salta. Tem uma mãe que ficou conhecida, apareceu até no Fantástico, isso já é antigo, que ela não sabe nadar e o filho estava se afogando. Ela se jogou na água, num poço profundo, para salvar o filho, mas ela não sabia nem como é que ela ia sair dali. Mas tal era o amor dela por esse filho. E eu quero dizer para você, se você morreria por alguém, por que então que você não está vivendo por esse alguém? Por que você está se recusando a olhar para você e cuidar mais da sua saúde emocional, a controlar esses sentimentos que estão tentando deixar você um bonde sem freio? Querido, isso não provém do coração do Pai. A palavra de Deus diz que nós temos que ter um espírito manso e tranquilo. O que foge disso é deturpação da palavra. Eu quero dizer para você, seja ousado a viver bem por alguém, não a morrer por alguém, mas a viver bem, a se cuidar, a fazer uma alimentação saudável, a ir para a academia, a buscar viver com mais equilíbrio, a procurar ajuda médica se for necessário, a procurar por terapia se os seus sentimentos estão descontrolados. Deus vai nos dar direções claras, vai dar a você um ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Eu só quero que você, para terminar aqui, a gente vive um grande treinamento
né? Treinamento, isso é um lema militar. Treinamento difícil é igual a guerra fácil. Se o teu treinamento está difícil, quando chegar no dia da guerra, você vai ter sucesso, porque o Senhor já está te preparando. Então não reclame do treinamento difícil. Pastor, é porque você não vive com o meu marido. Se você vivesse com o meu marido, você não estava falando isso. Querido, treinamento difícil, guerra fácil. O Senhor está te treinando, está te forjando, está te preparando. E você vai sair mais forte. E a cada dia o Senhor vai te dar estratégias novas. E você vai ver a sorte da sua casa, a sorte da sua vida mudar em Deus. Amém? A maior obra não é que fazemos por Deus, mas é a que Ele faz em nós. E por isso tem essa imagem aqui do oleiro. Eu quero que você olhe para esse oleiro. Quando o vaso está rachado, a gente volta para a mesa do oleiro. E o oleiro trabalha em nós. E o Senhor vai modificando todas as nossas imperfeições. Ele, se for preciso, Ele amassa o barro e faz de novo. Você não é definida pelo seu passado, nem pelos seus comportamentos. Toda voz de desamparo, toda voz de solidão, toda voz de desamor, toda angústia, toda desorientação, todo desvalor, todo sentimento de sufocamento, coloque diante do teu Pai nessa noite. Entrega a Ele, fala: Senhor, é assim que eu estou me sentindo. Eu entendo que a ciência está aí para nos abençoar, mas a verdade do meu coração, Senhor, como o meu sentimento está hoje, é assim. A sua honestidade não ofende a Deus. Seja sincera. Declare diante do Senhor como você se sente. E Ele, como um bom Pai, Ele vai te abraçar, Ele vai te amparar e Ele vai cuidar de você. Amém. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé, amadas. Aleluia. Quantas entendem que o Senhor separou essa noite para nós?